Olá, estamos aqui novamente, reunidos em nome do Cristo, amigos, irmãos, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, para juntos aprendermos um pouco mais sobre o nosso Criador. Estamos todos aprendendo, uns com os outros e todos com Ele. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos, e principalmente os amigos, frequentadores, trabalhadores da Casa Francisco Xavier, localizada ali na Rua Caju, número 87. Então, como todos são sabedores, né? Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, e vamos ver o que cai para nós. Hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre o tema. Caiu para nós o capítulo 12. Amem os seus inimigos. Pagar o mal com o bem. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito? Amem o próximo e odeiem os inimigos? Porém eu vos digo a vocês: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus. Que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, os que estarão fazendo mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, eu digo a vocês que se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 20, de 43 a 47. Se saudarem apenas os parentes e amigos, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não fazem o mesmo? E se fizerem o bem apenas para aqueles que fazem o bem a vocês, que recompensa terão? E se emprestarem somente para aqueles que podem lhes retribuir, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não se ajudam umas às outras para receberem a mesma vantagem. Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar em troca, e suas recompensas serão bem maiores. Serão os filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos, assim como seu Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, utilizada por Jesus neste ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade, sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que possuem as mesmas ideias.
Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento de amor e aversão resulta de uma das leis da física, a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. A corrente fluídica emitida pelo mau pensamento traz consigo uma influência muito ruim. Já o bom pensamento nos envolve agradavelmente. Por isso, a diferença das sensações que experimentamos quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Portanto, amar os inimigos não pode significar que não se deva fazer nenhuma distinção entre amigos e inimigos. Este ensinamento nos parece difícil e até mesmo impossível de ser praticado, porque entendemos erradamente que ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração. Devido à pobreza das línguas humanas, somos obrigados a usar a palavra amar para expressar diversas formas de sentimentos. Assim, precisamos completar seu significado explicando que amar os inimigos é ter para com eles um sentimento desprovido de animosidade. Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não seja natural, já que o encontro com o inimigo faz bater nosso coração de uma maneira diferente do que quando encontramos um amigo. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça em vez de ficarmos tristes. É socorrê-los em caso de necessidade. É não usar palavras nem cometer atos que possam prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amem os seus inimigos. O ensinamento a amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Só vê em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade. Pensa que somente a morte poderá livrá-lo de sua presença? Surgindo assim o desejo de vingança. O incrédulo não possui nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece mesmo uma fraqueza indigna de sua personalidade. Se não consegue se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um desejo secreto de lhe fazer o mal. Para aquele que crê, e especialmente para o espírita, a maneira de ver as coisas é completamente diferente. Ao observar os fatos olhando para o passado e também para o futuro, ele percebe que a vida presente não passa de um momento. O espírita também sabe que, pela própria destinação da Terra, é natural encontrar nela homens maus e perversos. Sabe que a maldade da qual é vítima faz parte das provas que precisa suportar. O esclarecimento maior que possui faz com que ele veja os problemas da vida de maneira menos amarga, venham eles dos homens ou das coisas. Se o espírita não reclama das provas, não deve reclamar também dos que servem de instrumento para que provas se cumpram.
Em vez de se lamentar, deve agradecer a Deus por querer experimentá-lo. Deve agradecer também aqueles que lhe oferecem a oportunidade de testar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento leva o espírita naturalmente ao perdão. Ele sente que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos, ficando desse modo fora do alcance do ódio de seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com os insultos de seus inferiores. O mesmo ocorre com aquele que se eleva moralmente acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Para ser superior ao seu adversário, é preciso possuir uma alma maior, mais nobre e mais generosa. É isto, irmãos, pagar o mal com o bem. Capítulo 12. Para algumas pessoas parece tão difícil e de fato é. Como é que eu vou tratar bem aquela pessoa que me trata mal, que não é sincera, que é egoísta? Quem de nós não convive ou conhece alguém assim? Todos nós. Mas o amadurecimento, o estudo, as leituras, o aprendizado, ele vai nos ensinando que tudo tem um porquê. E que graças a Deus, Deus nos deu o véu do esquecimento. Por quê? Porque na nossa encarnação, no nosso momento aqui, agora, nós vamos sempre lidar com pessoas, com os desafetos, com pessoas que aos nossos olhos são ruins, não são corretas. Vamos lidar com pessoas amorosas, que nos dá gosto ficar juntos. Tem aquelas pessoas que quando nós encontramos já de início, não sei, não simpatizei muito com ela, não me passou uma coisa boa. Por outro lado, tem aquelas que quando a gente encontra, parece que já a conhecemos há muito tempo. Pois é assim a vida, é assim a encarnação, e isso tudo faz parte do nosso crescimento. O que é importante nós ressaltarmos? Amem os seus inimigos. Como foi muito bem colocado aqui, que não precisamos tratar da mesma maneira aquelas pessoas onde não simpatizamos muito. Não vamos ficar bajulando, paparicando, mas também não vamos tratar mal. Como diz a palavra ali, não vamos tratar com animosidade. Não vamos desejar o mal a esta pessoa. Ela pode não fazer parte das nossas relações, mas se nós ficarmos em sintonia com o que nos incomoda, nós vamos estar nesta frequência vibratória. E como é ruim, porque nós nos sentimos mal, nós ficamos com aquele pensamento. Quem de nós já não ficou com aquele pensamento obsessivo? Nós vamos estar na mesma frequência. E isso não é bom para nós, nem é bom para o outro. Ao contrário, que quando nós estamos bem, tudo flui de maneira natural, harmônica, amorosa. O que é importante? É não desejar o mal. Jamais. Jamais ter sentimentos de vingança, de fazer comentários, né, que não faz bem,
como dizer assim, maldosos do outro irmão. Vamos entendê-lo. Que cada um de nós está num momento de aprendizado. Cada um está num momento de evolução. Então, o que eu não gosto naquele irmão que me incomoda? Vamos olhar lá no fundinho. O que nós nos identificamos com aquele irmão? E vamos orar. Orar para que ele seja feliz. Orar, orar, orar. Para que ele consiga perceber que certas atitudes, certos pensamentos irão fazer mal a ele mesmo. Mas nós não precisamos vibrar negativamente em cima deste irmão, porque senão estaremos reagindo da mesma maneira. Vamos orar, orar por ele, que Deus cuide, lhe mostre o caminho, que ele tenha condições de perceber os sinais, né? E que ele seja feliz. Todos nós queremos ser felizes. Só que uns estão mais adiantados. Eu quis dizer assim, adiantados espiritualmente. Já tem outras vivências. As próprias vivências, experiências vão nos traçando o caminho. Hoje nós não somos mais aqueles de ontem. Não. Nós já percebemos algumas atitudes que não cabem mais. E orar pelo irmão é uma grande atitude. Não só para ele, como para nós mesmos. Poder não desejar o mal, poder orar, pedir perdão. Ele não precisa saber. Basta que nas nossas preces nós possamos pedir este perdão. Daqui a pouco nos equivocamos, o maltratamos em outras encarnações, ou nesta mesma. Mas como Deus nos dá o véu do esquecimento, muitas vezes não recordamos. E quando fizemos nesta encarnação, aqui, momento agora, muitas vezes pode ter sido uma atitude equivocada nossa. Quem de nós não errou? Que atire a primeira pedra. Quem de nós já não magoou alguém? A mãe, o pai, esposo, amigo, amiga. Quem de nós? Então se faz muitas vezes necessário um afastamento. Não um afastamento do outro, mas um afastamento nosso, do aqui, o agora, nos conectarmos com o nosso íntimo. Ver o que aquele sentimento desperta em nós. Por quê? Qual o objetivo? O que faz que eu reaja desta maneira frente àquele irmão? Porque não existem vítimas, amados. Não existem. Às vezes, nós sentimos uma repulsa por alguém e ele nem imagina. Nem imagina. E nós não sabemos explicar. Então que a gente possa orar, conversar com Deus no seu íntimo, ver de que maneira aquilo nos afeta, de que maneira nós podemos melhorar. E um dos grandes passos é a oração. Orar, orar e orar. Orar não só por nós, pelos que caminham conosco, mas orar por toda a humanidade que está tão carente de paz, de amor, de união. Que a gente aproveite o capítulo de hoje, o capítulo 12, para nos conectarmos com o nosso íntimo, com o nosso eu,
e vermos realmente o que significa amar os inimigos. Pensemos nisso, amados irmãos. Sigam em paz, amados irmãos, e que assim seja.